digo que essas são as nossas diferenças teóricas, né? Isso, diferenças teóricas. Não são nem que... teológicas, é teóricas. A minha teoria é essa, a sua é essa, né? E são, a gente chega lá. São diferenças teóricas, né? Que a gente acaba, né? Mas isso não vai influenciar a nossa fé, aquilo que a gente crê, a nossa salvação, no Deus que nos salvou, né? Na soberania de Deus. Exatamente. O Zwinglio, aí você vai entender o contexto, né? O Zwinglio, por exemplo, ele foi bastante influenciado no início da sua fé cristã. Já o Felipe Melanchthon, que a gente estudou semana passada, ele foi influenciado no final. Já o Zwinglio, ele foi influenciado no início pelo humanista, né? Que era o pregador, o sacerdote lá que ensinava grego, os originais, né? E com quem Lutero teve um grande debate, né? Que era o Erasmo. E ele foi bastante influenciado no início. Depois ele, claro, abandonou aquela teologia humanista, né? De Erasmo, que era uma teologia católica, né? A respeito do homem. O homem é que escolhia, o homem é que decidia, o homem que tinha a palavra final. Então Zwinglio abandonou isso, influenciado, claro, pelos ensinos, pelos já poucos escritos de Lutero, né? O Aldo quer falar alguma coisa, eu acho, né? Ele tá doido para falar. Aqui, querendo... a gente não tá dando tempo para ele, né? Chega, tá dando um nó na cabeça aqui. Fazer igual o Vitor, né, Vitor? Chega, deu um nó aqui na cabeça aí. Não, mas o interessante, né? Quando eu estava lendo ainda há pouco sobre o Zwinglio, né? O que motivou ele, né? Assim como o Lutero também, né? Realmente a questão das práticas, né? Da igreja da época, né? As práticas que a igreja vinha praticando sobre a questão do purgatório, né? O celibato, né? Sim. Essas questões de doutrinária, no qual ele foi impactado também, né? E ele se posicionou na perspectiva da teocracia do Antigo Testamento, né? O pregador é um profeta, né? Seu dever é instruir, exortar, consolar, repreender o pecado em todas as camadas da sociedade e erigir o reino de Deus, né? A sua arma é a palavra de Deus, né? O quanto ele fez uso, né, da palavra, e o quanto a palavra em toda a época, né, a gente observa, né, assim como Lutero também, né, a palavra de Deus, o próprio Lutero, né, falou, né, que ele não fez nada, mas a palavra fez tudo, né, e o quanto a palavra de Deus, mesmo na época de Zwinglio, né, e de Lutero, ela causou esse impacto em toda a sociedade, né, trazendo vida e norteando, na verdade, Cristo, né, realmente trazendo, apontando para o Salvador, né? E Zwinglio conta os historiadores que ele era um apaixonado pela palavra, ele amava as escrituras, ele combateu o que ficou conhecido, inclusive alguns historiadores chegam a afirmar que a reforma, na verdade, começou na Suíça com Zwinglio e não com Lutero, né? Ele também teve as suas teses, 60 e poucas 67 teses. Olha, o Aldo é bom de número. 67 teses, né? E que foram bastante impactantes onde ele estava. Várias reuniões foram feitas para combater aquilo ali. Teve a chamada controvérsia, né, do caso das salsichas. Por que isso, né? Por quê? Porque a igreja na quaresma proíbe comer carne, né? E aí o trabalhador Zwinglio estava na casa de Christoph, né? E que era um tipógrafo que estava trabalhando numa nova edição das Epístolas de Paulo, e ele decidiu servir salsicha para os seus trabalhadores cansados. Salsicha naquela época, o cara com fome, meu amigo, o cara comia de tudo. Então, quebrar o jejum da carne, né? De não comer carne. E aquilo ali foi um impacto horrível. E então ele, na semana seguinte, logo, ele pregou o sermão, claro, influenciado por um livreto de Lutero. Ele pregou o sermão exatamente sobre a questão dos alimentos, né? De você, o que você tem como liberdade para comer ou deixar de comer, sobre a liberdade cristã. Tá? Isso foi um dos pontos impactantes que gerou uma grande controvérsia. A gente às vezes está fugindo de problema, né? Mas eles caçavam problema para poder causar a reforma. E outro fator que acelerou a reforma ali em Zurique foi a pregação expositiva, que o Aldo estava falando da questão da palavra, né? Ele deixou, porque a Igreja Católica tinha, claro, calendário, né, da igreja, assim como tem hoje os legionários,
né? Mas ele deixou aquilo lá e começou a pregar versículo por versículo de Mateus. Isso causou grande impacto, as pessoas foram impactadas, as pessoas foram salvas e o negócio começou a acontecer, ou seja, a palavra, né? A palavra fez tudo. Pois é, né, pastor? Que maravilha, né? A gente lê esses reformadores aí, como Lutero e tantos outros, né, que já foram ditos e outros que serão colocados aqui na bancada também. O quanto eles fizeram uso da palavra de Deus, né? O quanto a palavra ela foi impactante na vida deles e o quanto eles usaram realmente essa espada, né? Que tem o poder, né, de realmente causar na vida do pecador, na vida de cada pessoa, arrependimento, né? Ou não, né? Aquele que realmente não dá ouvido, né, para essa palavra de Deus que vai é o endurecer Evangelho. mais ainda, né? O coração vai ficar mais duro ainda. E ele vai receber esse Evangelho justamente para sua condenação, né? Porque não é isso que a palavra de Deus fala, né? Uns receberão para salvação e outros para condenação. Mas o quanto a palavra em toda a história da humanidade, ela vem se perpetuando, né? Ela vem se renovando e o quanto ela causa esse impacto na vida do ser humano, né? Só ela tem esse poder para isso. Né? Verdade, pastor Osmar. Não, é impressionante observar esses teólogos, porque para eles era novidade as escrituras, né? O acesso não era como nós temos hoje. Então foram estudiosos realmente da palavra que estavam interpretando, né, a Bíblia. São os nossos primeiros intérpretes, digamos assim, porque há um bom tempo as escrituras, ninguém tinha acesso às escrituras, então Lutero, Zwinglio, né? Então Lutero, quando ele recebe ali, né, o livro de Romanos, né, para ele foi uma coisa muito interessante na vida dele, ter contato com a escritura. Eu creio que Zwinglio da mesma forma. Sim. E eles começam a fazer as interpretações, né? A ler, a deparar com os próprios originais, assim sucessivamente. E é por isso que há esses pontos aí, digamos, de discordância, né? Então, o Zwinglio, ele define digamos, a teologia dele na seguinte maneira. Ele diz que a lei é a vontade de Deus revelada, né? O Evangelho é a vontade de Deus para libertar o homem, né? Libertar o homem do pecado. Então, a lei, ela revela, ela mostra, né? Como se fosse um espelho, né? Exatamente. Para mostrar os defeitos. Ela mostra o defeito, né? E o Evangelho vem, né? Isso, a solução para aquela... E é a solução, é o remédio. É o remédio para aquela doença. A lei mostra que está doente, é como se fosse o diagnóstico, né? Isso. E o Evangelho traz a cura, né? A cura. Basta a pessoa tomar o remédio, né? Pastor, interessante, né? Essa colocação do pastor Osmar, né? O quanto... Essa questão do Evangelho, quanto ela era, ali a palavra ela era escassa, digamos assim, né? Eles não tinham acesso, né, à Escritura, tanto é que Lutero ele escreveu e traduziu, né? E tantos outros fizeram essa tradução para poder expandir, né, a palavra de Deus. Enquanto não era uma coisa que qualquer um tinha acesso, o povo, né, o público, digamos, tinha acesso à palavra. Hoje não, ela está hoje em todo lugar, hoje a gente tem no celular, né? O quanto ela se propagou, o quanto está fácil hoje para você obter uma Bíblia, né? Você ter a palavra de Deus ali, você examinar as escrituras, se debruçar, né, pedindo a Deus ali para ter a compreensão. E parece que quanto mais tem, menos se dá valor, né? Pois é, Aldo. E aí eu fico meditando também, porque o que as pessoas estão fazendo? A culpa era de quem? Dos sacerdotes. Os sacerdotes, quando tinha ainda reunião, né, pastor? A missa, chamada missa, ainda faziam em latim. Numa língua que o povo não entendia. Era para não entender mesmo. O suíço não ia entender, o alemão não ia entender. Então, qual era o propósito deles? Realmente deixar o povo cego para o que eles falassem é que seria a voz de Deus para eles, para o povo. E o que eles estão fazendo hoje? Exatamente a mesma coisa. Os pregadores falam um versículo ali isolado e enchem as pessoas de autoajuda, de promessas de prosperidade, de coisas desse tipo. E isso causa um grande impacto, né, pastor Osmar? É uma volta, né? Eu digo assim que é uma volta, né? Para deixar as pessoas cegas, né? Sem conhecer. A nossa vantagem hoje, porque a gente tem as escrituras, né? Digamos assim, em todo lugar, né? E na época não tinha esse acesso, né? Como a gente tem hoje. Mas se fosse, eu acho que as igrejas modernas hoje fariam isso, né? Escondiam do povo a verdade.
Sim. né? E, pastor, interessante que isso nos faz pensar e nos leva, né, a pensarmos, a voltarmos às Escrituras, né? Precisamos de uma reforma de novo, né? É porque Por meio das É Escrituras. por meio das É. Escrituras, né? o povo, ele, Precisamos de uma o povo, reforma. o povo ele sempre foi muito prático, né? De querer as coisas prontas e acabadas. Então, quando alguém fala, se um pastor fala uma coisa, então para ele aquilo é verdade. Mesmo ele lendo, né, Mesmo pastor? ele lendo, ele mas- vai lá, mas se pastor, o é isso mesmo. mas se o pastor disser, entende? É. Então, na Idade Média descobriram que o povo era fácil de ser dominado. Sim, exato. Entendeu? Tudo Então, que eles hoje- falavam, inclusive, vendiam, né, a salvação, vendiam o Né? céu. Né? Exatamente. Você tem que fazer isso, pagar tanto para poder receber Uhum. o céu. E hoje estão vendendo a terra, ou seja, você pode ser dono da terra, ser proprietário, ser o próspero, né? Hoje as pessoas estão, eu acho que hoje estão mais cegos ainda, pastor, porque estão vendendo a Vendendo. terra, não é o céu. Exatamente. Né? Então, ou seja, você Terreno pode no ser céu. rico, você pode ter tudo se você fizer isso e isso, né? Então o negócio é feio. Como diz um amigo nosso, bagulho é doido, né? Em 2015, né, eu quando estava próximo aos 15 anos da reforma, então eu juntei uns textos, né, do Instituto Mackenzie Presbiteriana, né, Sim, e eu e Rebeca, né, a Rebeca foi quem digitou, ótimo. e eu quero doar aqui para a rádio, Ótimo, uma rapaz, breve olha. história da Reforma Protestante. Pronto, olha que bênção, rapaz. Tá vendo aí, Vitor? Olha, rapaz, a breve história da Reforma Protestante, a compilação aqui dos documentos, né? Pastor Osmar e Paula Rebeca, Isso. 2015. Uma bênção, obrigado, pastor. E só para finalizarmos aqui sobre o Zwinglio, né? A vida dele não foi perfeita, claro, né? Ele mesmo confessou depois que ele quebrou várias vezes, né, o voto de castidade, porque os padres, né, tinham esse voto de castidade no âmbito sexual. A sua tentação sexual era veemente. Mas ele foi, inclusive, antes de assumir, né, de ser nomeado na igreja em Zurique, ele foi contestado, né, com rumores de que ele havia seduzido a filha de um cidadão influente da cidade. Mas depois verificou que que essa dama, entre aspas, né, o escritor coloca, ela havia seduzido várias pessoas, vários homens daquela cidade, né? E descobriu também que o concorrente dele, na verdade, tinha várias amantes, já tinha 6 filhos escondidos, né? E era realmente uma podridão naquela época, né? Entre os impuros, ele não era o mais impuro de todos. E claro, depois ele veio a se casar, né, com Ana Reinhardt, que era uma viúva, e pôde prosseguir na sua vida, uma vida de santidade, uma vida de pureza, depois que ele se converteu.